O INSS olhou para você e disse: você está apto. O seu médico olhou para você e disse: você não tem condição de voltar para aquela função. E aí, você vai até a empresa e o médico de lá olha e diz a mesma coisa que o seu: inapto, não pode assumir, e te manda para casa. Resultado: o INSS parou de te pagar, a empresa não paga e a conta de luz chega no mesmo dia de sempre. Se você está vivendo isso, presta muita atenção nesse vídeo, porque isso tem nome e tem jurisprudência. E tem um erro no caminho que pode custar muito caro. Esse é o episódio 2 da série, o erro que custa caro. Aqui a gente não fala que você tem direito, fala do que pode fazer você perder esse direito ou perder o seu sustento sem perceber. E hoje o assunto é uma das situações mais angustiantes que existem depois de um acidente de trabalho. Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir. Você não está inventando, não está enrolando e também não está sozinho. Essa situação é tão comum que ganhou um apelido dentro do seu trabalho: limbo previdenciário. Alguns chamam de limbo jurídico trabalhista previdenciário, que é aquele nome comprido que só mostra o tamanho dessa confusão. E ela acontece exatamente assim: o INSS te considera apto, a empresa te considera inapto e você fica no meio, sem receber de ninguém. Mas por que isso acontece? Como é que dois médicos olham para a mesma pessoa e dizem coisas opostas? Não é porque um deles está mentindo, é porque eles estão respondendo a perguntas diferentes. O INSS pergunta: essa pessoa está incapaz para o trabalho pelos critérios da Previdência? Já o médico da empresa pergunta outra coisa: essa pessoa tem condições de assumir aquela função específica com aquele esforço, aquele risco e aquele movimento? São perguntas diferentes e respostas que podem ser diferentes sem que ninguém esteja errado. O problema é que, entre uma resposta e outra, quem cai no buraco é você. Agora, vamos ao erro que dá título a esse episódio. E ele é o mais natural do mundo, o que torna tudo pior. É o erro de ficar em casa esperando resolver. É compreensível. Você recebeu alta, seu médico disse que não pode voltar a trabalhar. A empresa te mandou embora já do portão. Então, você conclui, com toda a lógica, que agora é a hora de esperar alguém se entender. E aí, passam semanas, passam-se meses. E esse tempo parado, calado, é o que custa caro. E eu vou te mostrar por quê, em 3 frentes. O primeiro é o custo mais caro e imediato: a sua renda. Cada mês nesse vácuo é um mês sem entrada nenhuma, com o tratamento para pagar e a família para sustentar. E quanto mais tempo passa, mais o buraco fica fundo. O segundo é o custo que quase ninguém sabe e é sério: você pode ser acusado de abandono de emprego. Isso mesmo, do ponto de vista da empresa, no papel existe o empregado que recebeu alta e que simplesmente não apareceu mais. Se você não deixou nenhum rastro de que se apresentou, essa história pode ser contada de um jeito que joga contra você, e o desfecho pode ser uma demissão por justa causa. E o terceiro custo é o mais silencioso de todos: você perde a prova. Eu vou te explicar porque isso é decisivo e é a parte mais importante do vídeo. Existe entendimento firme dentro da justiça do trabalho que, quando a empresa impede a sua volta depois da alta, é ela quem deve pagar pelos seus salários desse período. Só que repara na palavra: quando a empresa impede. Isso significa que, lá na frente, alguém precisa mostrar que você se apresentou e que foi barrado. E se essa recusa aconteceu na conversa, no portão, sem nada escrito, ela é muito difícil de provar. Eu já vi caso de trabalhador que estava com toda a razão e ficou sem receber nada, porque não conseguiu demonstrar que a empresa recusou o retorno dele. Não foi a lei que faltou, foi o registro. Se a empresa te barrou, você precisa conseguir demonstrar isso. Recusa dada no portão, na conversa, não deixa rastro. Agora, a parte que te dá força, e ela é boa. Enquanto você estava recebendo o benefício, o seu contrato de trabalho ficou como se fosse congelado. Ele existia, mas estava parado. No dia em que o benefício acaba, esse contrato ele descongela e ele volta a valer, com tudo o que significa. E é justamente por isso que a Justiça do Trabalho entende, de forma consolidada, que a empresa é responsável pelos salários a partir da alta, ainda que o médico dela considere você inapto, porque o contrato voltou a produzir os efeitos e você está ali, à disposição da empresa, esperando ela resolver a situação. Tempo à disposição, em regra, se paga. Ou seja, a empresa não pode simplesmente te deixar pendurado. Ou ela te coloca para trabalhar em algo compatível, ou assume as consequências de te manter parado. Então, o que fazer no lugar do erro? E aqui você vai encontrar 2 frentes ao mesmo tempo, nunca em uma só. A primeira frente é o INSS. Se você ainda não recebeu alta, ou se ela está marcada para daqui a alguns dias, existe o pedido de prorrogação. É você dizer ao INSS, dentro
dentro do prazo que o próprio sistema informa que ainda não tem condições de voltar. Isso se faz pelo aplicativo, pelo site ou pelo telefone 135. Se a alta já saiu ou se o pedido foi negado, existe recurso e ele tem prazo. A gente já falou disso com calma no episódio sobre a negativa do INSS, lá na série Me Acidentei e Agora. E nas duas situações, uma coisa é essencial: relatório médico atualizado, que descreve a sua limitação e que diga por você que você ainda não pode exercer aquela função. Documento vago não sustenta nada. Documento claro sustenta duas frentes. A segunda frente é a empresa. E aqui está o coração desse episódio. Não suma, apresente-se. E se apresentar não é passar no portão e conversar com o encarregado. Comunicar formalmente, de um jeito que deixe rastro. Comunique à empresa que seu benefício cessou, que você está se apresentando para retornar. Faça isso por escrito, e-mail para o RH, mensagem que fique registrada, carta com protocolo, o que for possível no seu caso. Guarde a cópia. Entregue junto o relatório do seu médico, com a restrição, do mesmo jeito que a gente falou no episódio passado, com a prova da entrega. E se a empresa disser que você não pode assumir, peça isso por escrito. Peça o documento médico do trabalho, o encaminhamento, qualquer papel que registre a posição dela. Se recusarem a te dar, mande você mesmo um e-mail relatando o que aconteceu com data. Isso também é registro. E eu quero reforçar porque essa formalidade toda importa, porque não é burocracia à toa. Existe discussão na justiça sobre quem precisa provar o que nessa situação. Se é você que precisa mostrar que avisou e se apresentou, ou se é a empresa que precisa mostrar que te chamou de volta. Enquanto essa conversa não se fecha de vez, a regra na prática é uma só e vale para qualquer cenário. Garanta que o seu lado esteja documentado. Quem tem papel não depende da sorte. E tem mais um ponto que eu preciso te dizer sobre o tamanho disso na sua vida. Esse limbo não é só a falta de dinheiro, é gente perdendo plano de saúde no meio do tratamento, é dívida se acumulando, é angústia de não saber a quem recorrer. E isso, a depender do caso, pode ir além dos salários atrasados. Deixar um trabalhador acidentado nessa situação, sem renda e sem resposta, é o tipo de coisa que a Justiça do Trabalho olha com atenção. Mas o que existe no seu caso e o tamanho disso é análise para quem vai olhar a sua situação de perto. Recapitulando, porque esse episódio é prático. O limbo acontece porque o INSS e o médico da empresa respondem a perguntas diferentes. O erro que custa caro é ficar em casa esperando. Você perde a renda, corre o risco de ser acusado de abandono e, principalmente, perde a prova de que foi barrado. Com a alta, o contrato ele descongela e existe um entendimento firme de que a empresa responde pelos salários quando impede a sua volta. E a sua ação, ela é dupla. No INSS, ou é a prorrogação ou recurso com relatório médico, claro. Já na empresa, é a apresentação formal, por escrito, guardando tudo. Se você levar uma frase desse vídeo, que seja essa: no limbo, quem some perde, quem registra se protege. Se você está passando por isso agora, comenta aqui embaixo, sem citar o nome da empresa. Há quanto tempo você está nesse vácuo? O que te falaram quando tentou voltar? Esses relatos mostram para muita gente que a situação é conhecida e tem nome e caminho. Se a sua maior dúvida é o lado do INSS, a alta, a perícia, o recurso, assista a nossa série Me Acidentei e Agora. Ela acompanha esse caminho desde o dia do acidente. E o lembrete de sempre: se o seu caso é limbo, o que fazer primeiro e o que pedir depende dos detalhes que só uma análise pode ver, inclusive dos prazos que estão correndo. Por isso, procure um advogado trabalhista da sua confiança para avaliar a situação. Aqui a gente informa, a decisão é sempre sua. Esse é o tipo de erro que custa caro. E o mais duro é que ele quase sempre dá para evitar. Cuida de você, a gente se vê no próximo episódio.